Oi, gente, tudo bem? Desculpem pela voz fanha, eu tô com a crise da sinusite atacada, mas eu tô tendo um tempinho de gravar vídeo, então eu tô aproveitando. Como vocês puderam ver no título do vídeo, esse vídeo é um pouquinho diferente, é de um tema que eu pouco falo aqui, assim. Eu abordo mais no meu dia a dia, assim, de blog, de vídeos, mas eu pouco falo aqui. E há um tempo atrás eu postei um vídeo chamado O que eu aprendi, que foi proposto pela Flávia Kalina, né? A linda Flávia, mãe da Vitória, que nasceu há um mês. E ela propôs esse vídeo. E se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você assiste. E foi um vídeo que me marcou muito, porque nele você tinha que falar o que você aprendeu. E o meu intuito era falar que eu aprendi a ser mãe, né? Mas o decorrer do vídeo tomou um rumo muito diferente, assim. Eu fui falando coisas, sabe? É como se Deus fosse colocando palavras na nossa boca e eu fui falando. E eu até fiquei com medo de publicar o vídeo porque ficou um vídeo meio do lado religioso. E às vezes isso não é muito bem visto, ainda mais na internet. Mas graças a Deus eu tive um ótimo retorno com ele. Muitas mensagens de carinho, assim. E entre essas mensagens eu recebi algumas mensagens pedindo que eu contasse um pouco sobre a minha conversão. Ó, cheguei no título do vídeo. Enfim. Vocês já viram que hoje vai ser um bate-papo. Se você não curte esse tipo de vídeo, você pode sair, pode procurar um outro vídeo meu pra assistir, pode ir no blog e ver algum post, ou você pode fazer o que você bem quiser. Mas o vídeo de hoje é um bate-papo sobre um tema diferente, pra vocês conhecerem um pouco mais de mim, pra eu contar um pouquinho de mim pra vocês, nesse clima natalino. Eu acho que nada mais propício, nenhuma hora mais propícia pra se falar sobre Deus. E então eu resolvi falar pra vocês um pouco da minha história, porque mas eu não vou contar toda a minha história, tá? Fiquem tranquilas. Eu vou contar um pouco sobre a minha vida antes de conhecer a Deus e a minha vida depois de conhecer a Deus. Mas eu também aqui não quero pregar nada, eu não quero. Ai, como é que eu posso falar? Eu não tô aqui pra falar de religião em si, pra falar que vocês devem seguir a religião que eu sigo, porque sabe aquelas propagandas tipo Polishop, se aconteceu comigo, vai acontecer com você? Ou então aquelas propagandas de canal de religião mesmo, sabe? De igreja evangélica. Ai, aconteceu comigo, vai acontecer com você, venha. Não, eu não tô aqui pra isso, gente. Eu tô aqui pra conversar com vocês e contar que eu levava uma vida muito diferente. Algumas pessoas podem não perceber isso, mas tudo que eu vou falar aqui é uma coisa interna minha, uma coisa minha. Que algumas pessoas perceberam, outras pelo distanciamento não, mas que ela de fato aconteceu. Bom, eu fui criada numa família católica, mas eu sempre me julgava aquela católica não praticante. Eu estudei em colégio católico que prezava muito missa, confessionário, que você tinha que se confessar uma vez por mês, primeira comunhão, crisma. Eu fiz a primeira comunhão, não fiz a crisma, mas eu fiz a primeira comunhão. Então assim, eu cresci nesse lar, eu cresci indo em missa, mas mais pela escola, não por vontade. E sempre também cresci naquela dúvida de quem é Deus, o que é Deus, acredito ou não acredito. Tive a minha época rebelde de Jesus não é ninguém, Deus não existe. Eu tive essa época rebelde. E depois de um tempo eu passei a ser uma pessoa que acredito que tinha assim uma autoconfiança muito grande, muito grande. E hoje eu digo que nós temos que ter autoconfiança, nós precisamos disso para enfrentar o dia a dia, mas a gente não pode se colocar acima de um poder maior, que pra mim é Deus. Quando falam, ai, mas você é dependente de Deus, não pode ser assim.
eu digo que sim, eu sou e eu posso e é assim que é. Que sem Deus eu não sou nada. Então, eu cheguei numa fase de achar que eu era o meu suprimento. Que eu não precisava de regras, que eu não precisava de igreja, que eu não precisava de ninguém me falando o que eu preciso ou não preciso fazer. E eu tinha muita certeza disso, era uma coisa que eu falava assim, com muita firmeza, né? Então eu me sentia muito forte. E isso aconteceu até meados de 2009. Até 2009 eu levava uma vida assim, eu nunca fui uma pessoa errada, eu nunca fui uma pessoa do mal, mas eu não tinha assim um comprometimento com as coisas. Eu já namorava o meu marido e nós já tínhamos passado por alguns momentos punks no nosso relacionamento. E nós chegamos a um momento bem punk do nosso relacionamento. E isso gerou o rompimento do nosso namoro. Não foi um rompimento como um que já tinha acontecido. Aquela coisa de 1 ano de namoro, você não sabe o que você quer, dá um tempo, uma semana volta. Não, foi um rompimento mais severo. Aqui não convém falar motivos, porque não é disso que eu vim falar. Mas como foi esse fato que a gente costuma falar que as pessoas vêm pra Deus, se não é pela vontade própria, é pela dor, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Infelizmente, o meu foi pela dor. Mas felizmente, porque foi a maneira que Deus tentou. Foi a maneira que Deus conseguiu me chamar. Depois eu vi que tiveram muitas tentativas de Deus tocar na minha porta, tocar na minha vida, e eu simplesmente abri mão dessas oportunidades. Depois, quando a gente começa a pensar no nosso passado, assim, eu comecei a ver que realmente a minha vida foi uma vida muito preparada para que ela estivesse nesse ponto hoje. Eu ainda sou isso, eu ainda sou uma sementinha, mas eu sei que Deus ainda tem muito a trabalhar na minha vida. Ai, deixa eu parar de misturar as coisas. Bom, em 2009, nós rompemos o nosso relacionamento. Foi um rompimento traumático. Eu me senti perdida, confusa, mas ao mesmo tempo eu não queria transparecer isso. Eu queria mostrar que eu tava bem, que eu tava pronta pra outra. Então foi uma época, assim, eu não digo de rebeldia, mas foi assim, foram alguns meses, mas foram alguns meses em que eu achei que agora a minha vida, agora eu vou domar a minha vida, agora eu vou viver a minha vida. E não foi bem assim. Foi muito conturbado, eu sentia um peso muito grande na minha vida, mas eu procurava abstrair isso. E eu estava fazendo uma faculdade de educação física, então eu tentava ocupar minha cabeça com aquilo. Eu virei líder de sala, eu comecei a participar de tudo que podia, campeonato e tal, pra tentar me envolver e pra tentar superar. E eu digo assim, não só na questão do relacionamento, do meu relacionamento com meu namorado, mas comigo mesma. Eu estava tentando mostrar pra mim que eu podia ser alguma coisa que não era pra eu ser. Vocês entenderam? E aí um certo dia, e assim, eu vou deixar bem claro que eu sempre fui uma pessoa, eu não sei qual palavra que é certa pra usar, mas eu sempre fui uma pessoa que odiava crente, tá? As histórias de pessoas, as coisas que eu ouvia, que a mídia mostrava, que eu tinha como exemplo sobre a igreja evangélica, não eram nada boas. Então, assim, eu sempre falava que eu podia ter qualquer religião, menos ser evangélica. Então, eu não queria saber de gente me inculcando pra falar de Deus, sabe? Eu tava muito saturada. Mas, ao mesmo tempo, eu tava quebrada por dentro. Eu tava me sentindo podre, porque
Sabe quando você acha que você tá dando um passo na sua vida e na verdade você tá esmagando a sua vida? Era o que eu tava fazendo. Era em 2009, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos, tava achando que tava abalando, que ia viver a vida intensamente, mas isso não era pra mim. Eu viver a vida intensamente da maneira que eu tava vivendo, tava me estragando. A minha sogra me ligou um dia falando que eu poderia ter todos os amigos do mundo, mas que o meu único amigo era Deus, e que um dia eu ia entender isso, e que por mais que eu tivesse bons conselhos de qualquer pessoa, ela falou, de mim, de pai, de mãe, de qualquer pessoa, saiba que o único conforto que você vai encontrar é em Deus. Tá. Ela falou, eu desliguei, falei, tá bom, mas aquilo fica, né? Eu cheguei em casa e abri uma Bíblia que tava, sabe, mofada na prateleira, assim. Eu abri a Bíblia e caiu numa passagem muito linda sobre coração quebrantado, e era exatamente como eu estava me sentindo. E aquela passagem me tocou muito. Alguns dias depois, a minha melhor amiga me ligou e me chamou pra ir na igreja que ela tava indo. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vem ela com essa ideia de me levar pra igreja, sabe? Ai, vai falar que eu tô com o demônio no corpo. Já tá, sabe, com aquelas coisas bem exageradas. Isso eu pensando, ela falando, então, nós vamos na igreja, você não quer ir, aproveita pra conhecer. E nisso eu só matutando, né, xingando ela em pensamento. A hora que ela falou, e aí, vamos? Eu magicamente falei, vamos. Até hoje eu não sei. Acho que Deus virou e falou assim, olha menina, eu já tentei tanto que agora eu vou manipular sua fala. Eu falei, vamos, e fui. Foi um domingo, foi meados de outubro, novembro, foi final do ano de 2009 e eu fui. Eu não sei o que o pastor falou, eu não lembro o que o pastor falou, eu só lembro que eu pisei na igreja e eu comecei a chorar. Eu saí da igreja chorando. Foi um dia que me tocou muito, Daquele dia em diante eu não deixei mais de ir à igreja. Não porque a igreja me curou, porque ela não me curou, mas eu senti algo novo dentro de mim, algo novo. E eu passei a frequentar a igreja, essa igreja, sem querer, eu estou indo numa igreja evangélica, a igreja evangélica vai me curar. Não, eu fui porque eu senti essa coisa nova dentro de mim e eu senti que eu devia continuar indo, que eu devia continuar procurando essa coisa, o que era essa coisa. E foi. Eu acho que a minha conversão aconteceu naquele momento. Eu não lembro de mais nenhum momento tão emocionante na minha vida que eu tenha passado desde esse dia até hoje, assim, pra marcar assim, a minha conversão, sabe? Que é aquele momento que você realmente se entrega a Deus. Eu não sabia que era Deus, mas naquele dia eu me entreguei a essa coisa que dominou minha cabeça, sabe? E eu ali, eu despejei tudo que eu tinha que despejar, de raiva, de ódio, de arrependimento, Eu falei tudo que eu queria falar. E naquele dia eu ouvi Deus falando comigo, eu te perdoo, você é uma nova vida e bola pra frente. Foi mais ou menos assim. E aí a partir daquele dia eu quis buscar mais dessa coisa. E desde então eu tô na igreja. Eu me batizei em 2010, em julho de 2010. Então eu entrei no final de 2009 e me batizei em 2010. Porque o batismo não é uma coisa normal. Pra você se batizar, você tem que ter certeza absoluta de que é pra você se batizar. Então, quando eu senti essa certeza, eu me batizei. E cerca de 2 meses depois, eu e o meu namorado reatamos. E foi uma coisa divina. Foi um momento único, porque ele também passou a frequentar a igreja.
Ele ia em uma outra igreja e às vezes ia nessa igreja. E ele também dizia que ele orava por mim, não para que a gente voltasse, mas para que eu fosse tocada. Assim como eu orava para que... Eu não queria mais assim, eu quero meu relacionamento de volta. Não, eu quero ser transformada. E se isso trouxer o meu relacionamento de volta, amém. Se não, é porque não era pra ser. E trouxe. E desde então é uma batalha que a gente enfrenta, porque quando a gente costuma dizer assim, quando Deus ganha uma alma, o mundo fica meio nervoso, né? E, gente, as tentações não são fáceis. A vida, assim, a vida se torna mais difícil, a vida na terra, assim, sabe? Se torna mais difícil. Mas você encontra forças que antes você duvidava. E assim, o que eu quero dizer é que Deus me procurou durante muito tempo e eu deixei passar. E hoje eu sei que eu colho aquilo que eu plantei. Eu plantei sementes ruins, eu colho. A cruz, todo mundo carrega a sua cruz. E ela nunca é maior do que o peso que você pode suportar, mas você deve carregar. E eu carrego. A vida vem mostrando as batalhas que a gente enfrenta, tal. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida, você cria uma força. Você tem um amparo, né? E esse amparo te faz vencer qualquer coisa. E hoje eu me considero, eu sou evangélica, mas é engraçado porque eu sempre fui uma pessoa que não me deixei influenciar pelas coisas. E isso foi uma coisa delas. Eu tive muito medo de entrar na igreja e ficar bitolada e ficar massacrada pelo que a gente vê. Mas quando você faz a coisa de coração, sem segundas intenções. Eu não fui pra igreja pra ter meu relacionamento de volta, eu não fui pra igreja pra ter algo em troca. Eu fui pra igreja porque eu senti que devia ir. Simplesmente. E é assim que tem que ser. Eu acho que a vida de um cristão, ela se baseia nisso. Em você dar o amor sem pedir nada em troca. O que é muito difícil. O que é o que eu venho aprendendo até hoje. E ainda não sou mestre nisso, não. Mas hoje eu me considero uma cristã que tem Deus como o seu número 1. E que depende dele pra tudo, e que não tem vergonha disso, porque não tenho o que ter vergonha, não tenho o que negar, o que esconder. Eu não gosto de gente manipuladora, eu não gosto de igreja manipuladora. Eu tenho na minha concepção que eu preciso, tá? Eu preciso estar num lugar como a igreja para receber o alimento, mas que eu não sou dependente dela, tá? Deus tem que estar aqui, ó, na minha casa, na minha família, na minha vida. E aí a igreja vem como uma consequência, né? Você não gosta de ir no bar pra ver os amigos, pra estar lá com eles? Então eu gosto de ir na igreja pra ver meus amigos, pra receber uma coisa que vai me edificar. Assim como eu gosto de sair com meus amigos em outros lugares, né? Mas a igreja é o lugar que traz essa força, assim. Mas ela não é a primeira coisa da minha vida. Então, o que eu quis falar com tudo isso é que Natal tá aí, né? E a gente comemora a vinda, o nascimento de Jesus, e que a vida dele foi a que nos salvou. Se você não acredita nisso, eu não vou te forçar a acreditar, mas se você acredita como eu e tá faltando alguma coisa na sua vida, busque, porque Deus tá sempre te esperando. Deus tá sempre ali te esperando. E não só nos momentos de angústia, mas nos momentos felizes, busque a Deus, porque Ele vai estar ali pra te amparar. E quando você se deixar levar por Ele, você vai ver como
Nossa, assim, é divino. Eu podia aqui ficar horas e horas contando experiências pra você que eu tenho vivido e que tem me comprovado sem eu pedir, sem eu merecer, que Deus existe, que Ele é fiel e que Ele cumpre as promessas. Eu poderia ficar horas aqui, dias aqui. Isso pode até virar papo para outros vídeos, mas eu só quero que você saiba que Deus está pronto para te transformar, se você precisa, se você deseja. E mesmo que você não deseje, mas que você sinta lá no fundo que tá na hora, Deus está pronto e a vida dele não foi em vão, assim como a sua não é. E é isso, eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, pela transformação que ele me proporcionou, pela família que Ele me presenteou, pela pessoa em que eu me tornei. Eu agradeço muito a Deus por isso. E eu sei que eu tenho muito a mudar ainda, assim, a me transformar, a engrandecer com isso. Então eu quero que vocês tenham um Natal abençoado, mas não só o Natal. Eu fiz o vídeo agora porque é uma coisa que mexe com a gente, mas que você leve isso pro ano inteiro, sabe? Pra sua vida toda, que você tenha um Natal abençoado, um ano abençoado, uma vida abençoada, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, e que Ele opere mudanças aonde precisam ser operadas, e que você veja a transformação na sua vida, porque você merece, porque você é capaz, tá bom? É isso, gente, desculpa o blá blá blá, mas espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouquinho da história da minha conversão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal, um ano abençoado e cheio de vitórias pra vocês. Tchau, tchau.